Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Que alegria estar com vocês em mais uma quarta-feira abençoada, mais uma quarta-feira de alegria e de felicidade por estar aqui junto com amigos tão queridos. Nosso amigo Emerson, bem-vindo, Emerson. Que alegria estar Obrigado. Com você mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Que isso, Emerson, a alegria é toda nossa. Melo, muito obrigado por mais uma quarta-feira estar sendo nossa companhia, a nossa canção, a nossa poesia. Muito obrigada. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Emerson. Que Jesus abençoe todas as criancinhas, hoje é o dia das crianças, e todos os pais que trouxeram essas crianças ao mundo, né? Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Que assim seja, que assim seja. Mas então, para fazer esse início, né, para fazer esse começo de conversa, eu vou perguntar ao Emerson. Emerson, como é que estão as coisas no centro que você frequenta? Tem algum evento, alguma ação acontecendo por lá? Conta pra gente, que às vezes os nossos amigos já podem participar, né? Se for online, faça um convite, traga informação para nós. Bom, boa noite. O nosso centro era totalmente online, aí ele pulou do 8 para o 80, ele foi totalmente para o presencial. Próxima exposição minha lá, eu vou criar o sistema híbrido novamente. Inclusive, eu fui dar uma palestra aqui no GEIS, no Grupo Espírita Irmã Sheila. Eles estão usando também o sistema híbrido, lá, presencial, mais gravação, né, via Facebook. E eu acho que é uma oportunidade para muitas pessoas que não as presenciais, depois as que virão a assistir o vídeo depois. Então, alguns centros aqui de Uberlândia já estão com esse sistema. Não se tem nenhum evento que eu tenha notícia, porque ainda paira uma certa insegurança de um aglomerado maior de pessoas. Isso é até uma recomendação, né? Mas nem se fala perto daquilo que nós já passamos, graças a Deus. É verdade, somos todos vencedores, não é mesmo, Emerson? Todos nós que estamos aqui devemos assim estar exultantes, estarmos muito satisfeitos, porque o momento mais crítico já passou e as coisas tendem a ficar melhor, não é mesmo? Sem dúvida. Então, tá bom. Eu agradeço novamente, né, o conhecimento e as habilidades de todos aqui. E, Melo, eu peço que você cante para nós. Traga suas canções, traga a sua inspiração para todos nós que estamos aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos queridos. Essa noite abençoada. Essa música chama-se João Batista. Quem és tu? Eu não sou Cristo. Quem tu és? Eu sou aquela voz que clama no deserto. Endireitai, irmão, nos caminhos do Senhor. Depois de mim virá um homem que é superior. E quem és tu? Eu sou Cristo. Quem tu és? Sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a salvação, a luz que te conduz, o
pão da vida, água viva, o Mestre Jesus. Diziam as antigas escrituras, antes de vir o Messias, há de retornar Elias. Jesus era o Messias, João Batista era Elias, servo do Senhor, Espírito de amor. Jesus era o Messias, João Batista era Elias, servo do Senhor, Espírito de amor. Quem és tu? Eu não sou Cristo. Quem tu és? Eu sou aquela voz que clama no deserto. Endireitai, irmão, nos caminhos do Senhor. Depois de mim virá um homem que é superior. Quem és tu? Eu sou Cristo. Quem tu és? Sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a salvação, a luz que te conduz, o pão da vida, a água viva, o Mestre Jesus. Diziam as antigas escrituras, antes de vir o Messias, há de retornar Elias. Jesus era o Messias, João Batista era Elias, servo do Senhor, Espírito de amor. Jesus era o Messias, João Batista era Elias, servo do Senhor, Espírito de amor. E aí, meus irmãos, passamos a palavra agora para o nosso irmão Emerson, que possamos ter uma palestra abençoada e inspirada por Jesus. Boa noite. Boa noite, Centro Espírita Emmanuel, na pessoa da Judite e do Melo, dois seres que eu gosto muito. E é muito interessante quando nós vamos escolher o tema, porque eu passo uma ideia e a Judite consegue costurá-la de forma muito mais interessante. O que significa que ela tem muito mais intuição do que eu. O tema que nós fizemos, eu falei, Judite, eu quero falar sobre obsessão. Ela falou, que tal colocar assim, obsessão tem vacina? Eu fiquei assim intrigado, conversei com outros companheiros espíritas, falei, nossa, que tema legal, mas não é meu. O direito autoral é de uma querida amiga de São Gotardo, que tem um lado tão juvenil, tão querido. Bom, vamos a ele. Obsessão é o quanto nós somos constrangidos em nossa vontade. O quanto nossa vontade não é livre. Eu vou narrar depois isso com mais clareza. Primeiro, segundo André Luiz, Estudo e Vida, itens 90 e 92, existem os pensamentos ocultos ou sutis.
que está antes de uma outra forma de obsessão ainda. Começa só um pensamento. Você passa, vê o carro do vizinho, por exemplo, diz assim, puxa, eu queria ter um carro daquele. Até aí não tem problema. É um desejo normal, é a lei do progresso. Que bom que você quer ter um carro daquele. Aí vem um segundo pensamento. Ele não merecia ter aquele carro. Ó, aí já complicou. Já entrou uma coisinha chamada, um vício chamado inveja. Olha que interessante. E é sutil. Não é uma coisa que você pensa e logo você diz, meu Deus, eu não tenho que pensar isso, que absurdo. Olha só, eu pensando, não, você nem percebe que pensou. É tão sutil que você pensa, mas não percebe o seu pensamento. Aí você vai ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns, tem 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples é aquela onde o espírito começa a martelar mais do que essa questão sutil. Ele pega, digamos, mais pesado na sua vontade. Ele constrange mais a sua vontade. Isso já é uma obsessão simples. Aí, quando você acha que só aquele espírito tem razão, só aquele médium tem um espírito que é o médium que dá resposta para tudo, ou só aquela ideia que você tem a salvadora, etc., já é um segundo nível chamado fascinação. Aí chega um ponto que você perde de todo praticamente a sua vontade. Você começa supostamente a psicografar no meio da rua, passar o dedo nas paredes, olhado por fora, sim, sem o maior conhecimento. Se você levar um psiquiatra, ele vai dizer, não, ele está com transtorno esquizofrênico. Vai dar respiridona, etc. Só que não vai melhorar. Aí já dá para ver que não era um transtorno de ordem psiquiátrica. Essa previsão, digamos, espiritual no Código Internacional de Doenças, ou isso é uma invenção? Não, há essa previsão no CID, no Código Internacional de Doenças, item F, ponto 44.3. Se o psiquiatra falar assim, espírito não existe, lado espiritual não existe, ele foi só até o F.42.2, ou seja, ele não quis ou não olhou o F.44.3. Então, há hoje, cientificamente, tanto no Código Internacional de Doença, quanto no DSM-5, essa previsão espiritual. Por quê? Porque a OMS colocou esse elemento como fazendo parte da saúde. Saúde é um estado biopsicossocial e espiritual favorável. Então, quem também disser que não tem questão espiritual, que isso é coisa da cabeça, etc., está desalinhado com a própria noção de saúde elaborada pela Organização Mundial da Saúde. Essa subjugação, a coisa é mais difícil. Já é bem mais difícil você remover o ser para um local espiritual, digamos, seja a igreja que seja. Lógico que o centro espírita tem recursos que as outras igrejas não têm. Vou dizer depois por quê. Não é que é privilégio do centro espírita. Olha, se nós formos fazer uma analogia, eu tenho uma analogia. Estou hoje aqui gratamente com a minha filha, você que eu amo de extrema paixão. E não sei se você já escutou isso. Eu faço uma analogia entre as 3 formas de obsessão. A simples, Ana, eu digo que é assim quando você está flertando, sabe? Só aquele flerte, aquela coisa assim, não é profunda. A fascinação quando você olhar para alguém, ligar para mim e dizer, pai, achei o homem da minha vida. Fascinante. O príncipe encantado. Pronto, está fascinado.
E a subjugação quando casa. Por quê? Porque um vai mandar no outro. Isso, infelizmente, é do humano. Geralmente, a mulher manda no homem. Isso é bíblico. Quem mandou comer a maçã foi Eva. Fala para o Adão, ó, come essa maçã aí. E não me indisponha quanto a isso. Estou brincando, logicamente. Mas numa relação conjugal, sempre um tende a mandar no outro, até porque são dois, não tem uma terceira opinião. Eu costumo dizer, olha, ou a gente tira no par ou ímpar, ou a gente tem que ver, porque de vez em quando um tem que ter a ideia também levada em consideração. Então, com essa analogia, flerte, obsessão simples, fascinação, aquele noivado muito doido, assim, muito apaixonado, subjugação, aquele casamento atormentado, é um processo de obsessão, para nós termos uma ideia. E ele é muito danoso, o processo de obsessão. Por quê? Porque a gente cada vez vai entrando numa sintonia piorada, mais negativa, e atraindo mais e mais obsessores. Não são os obsessores que vêm até nós, né? Os grandes vilões, somos nós que os chamamos. Nós começamos a dizer, olha, nada dá certo para mim. A minha vida é uma desgraça. Olha, tudo que eu vou fazer, acontece alguma coisa. Hoje nós começamos para falar sobre obsessão, o sistema nosso digital estava obsediando-nos. Mas nós fomos adiante, como diz a frase que eu adorei da Judite. Seja como seja, vamos adiante. Exatamente essa é a regra. Quando alguma coisa nos parecer negativa, vamos adiante. Porque senão eles vão se apossando de nós pelas vibrações que nós oferecemos para eles. E eles vão nos derrubando e nos levam, em regra, para o tóxico, para a prostituição, para o crime, ou seja, para situações extremamente terríveis, para o suicídio. Há uma probabilidade, se for uma depressão bipolar, de aumentar 19 vezes o suicídio. Pensem bem, 19 vezes o aumento de um suicídio. Não é fácil. A obsessão é uma pandemia, diz Divaldo Pereira Franco, que é a pior das pandemias. Porque ela é uma pandemia sutil. Não tem corticoide num sentido vulgar do termo, não tem antibiótico. Mas tem vacina? Essa foi a pergunta da Judite. Será que tem vacina? Tem vacina. Tranquilamente. Qual é a vacina? O pensamento. A elevação do pensamento. A fé no futuro. A fé em Deus. A fé em Jesus. A fé nos bons espíritos. Eu acho interessante que pessoas dizem assim, eu estou fazendo aqui uma prece para Emmanuel para eu conseguir tal coisa. Aí você fica, nossa, que bacana, né? Essa pessoa está incentivada a conseguir essa coisa. Se der certo, peraí, então ela não está acreditando, ela está, digamos assim, fazendo uma prece na loteria. Se der certo, valeu a pena. Se não der certo, não deu certo. Tem uma história de um padre que eu gosto muito. Esse padre estava muito seco nesse local e o padre falou, olha, vamos fazer uma caminhada, isso tem um nome na Igreja Católica que eu não sei, é procissão. Vamos fazer uma procissão, todo mundo vai com uma lata de água na cabeça, até tal lugar, e vamos, durante essa procissão, rezando para chover. Chegou num determinado lugar, nada de chuva. Aí criticaram o padre. Aí, padre, de que adiantou nós vimos até aqui? Não choveu isso, mas vocês não têm fé. Como nós não temos fé, nós viemos com a lata de água na cabeça por esses 10 quilômetros, digamos assim? Ele disse, mas ninguém trouxe guarda-chuva.
Olha que reflexão. A gente pede, mas não acredita. Aí não tem vacina. Pedis e obtereis, batei e abri-se-vos-á. É o que disse Jesus. Mas é preciso pedir. É preciso bater. É preciso ter fé. E a obsessão, ela mina exatamente o quê? Ela mina a nossa fé. Ela vai, bem que eu vi, nunca dá, olha só, e tal. Ela vai minando a nossa fé. E nós vamos entrando em sintonias com outros espíritos da mesma sintonia. E aí a situação vai tomando vulto. E tem 4 tipos de obsessão, fora esses 3 que Kardec bem elabora no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. De encarnado para encarnado, a obsessão, quando um é um cão de possessividade com o outro, é ciúme, é isso, é aquilo, é uma forma de obsessão de encarnado para encarnado. O sujeito com ciúme, ele vê o que não existe, ele extorque a outra pessoa praticamente, e os obsessores adoram. Imagina se um daqueles fizeram no passado um dos obsessores de vítima, nossa, vão adorar essa situação. Aí com certeza podem ter crimes, abusos sexuais, não estou justificando que isso seja só um processo obsessivo, não. Pode ser um processo, inclusive, de ordem patológica, psicótica, esquizofrênica, etc. Então, tem um de encarnado para encarnado, tem um de encarnado para desencarnado, o indivíduo morre, falece, desencarna, e aí a gente fica, eu não vivo sem você. Você era tudo na minha vida. Como pode ter me deixado? A gente vai trazer esse espírito para junto de nós. É um processo obsessivo de quem? Do encarnado para o desencarnado. Desencarnar, a gente tem mania de falar que fulano desencarnou. Não é bem verdade. Para desencarnar, o indivíduo tem que já ter deixado a matéria. Tem que estar lá no mundo espiritual. É melhor falar que ele morreu, faleceu, porque alguém chega e pergunta para mim, Emerson, fulano desencarnou. Eu não sei. Eu não tenho a ficha científica dele, a prova para saber se ele já está lá no mundo espiritual. Uma coisa eu digo para você, ele morreu. Ele faleceu. Ele foi a óbito. A gente gosta de criar situações que a gente não tem comprovação. Então, já falamos dessas situações. Existem também obsessões de espírito para encarnado. Ou seja, o espírito, como nós falamos no começo, começa a atazanar a vida do encarnado, que o chama. O encarnado é um plug, que o espírito vem e encaixa naquele plug. Mas é vindo do espírito para o encarnado. Essa é a forma, talvez, mais comum de obsessão. E qual a vacina para isso tudo? Oração, fé, frequentar um ambiente espiritual. Depois eu vou dizer por que eu vejo no Centro Espírita maior aparelhamento favorável para isso. E tem também a obsessão de espírito para espírito. O espírito morre, vai lá para o umbral, enfim, para aquelas zonas. É o Mato Grosso aqui lá, viu, Ana? O André Luiz disse que é um lugar quente e úmido, Rondonópolis. Tô brincando. Aí o que acontece? Ele vai para esse local, certos espíritos, aproveitando a culpa que esse espírito tem, batem nele, amarram ele, fazem ele servir para aqueles espíritos de toda forma que vocês imaginarem. Existem depressões que a pessoa traz desse momento que eu estou narrando. Não é nem de vida anterior, é desse momento de erraticidade, de estar num mundo espiritual mais sombrio. E esses espíritos, então, chegam assim a
sufocar no máximo possível. Existe um livro de André Luiz chamado Libertação, onde um chefe das trevas lá virou para uma mulher e disse: você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. A mulher foi se retorcendo perispiritualmente, virou uma loba. Quer dizer que o espírito retrograda vira gato, cachorro, lobo? Não, o espírito não. Mas o perispírito é plástico. O pensamento transforma o perispírito. Por isso que não é de todo lendário aquela história do lobisomem, não é que ele sai comendo criança, não. Você vê um espírito em forma de alguma coisa estranha, não é impossível. Por que não é impossível? Não é impossível exatamente por conta dessa questão que eu estou falando para vocês. Obrigado. Então, obsessão é uma pandemia, é grave. É a maior causa de suicídio, é a maior causa de entorpecimento, de adicção, é a maior causa de doenças psiquiátricas, psicológicas, e passa despercebido. A gente não observa isso no dia a dia. Por que, Emerson, você falou que a Casa Espírita tem mais recurso do que outras igrejas, chamemos assim? Não estou chamando a Casa Espírita de igreja, não, porque tem uns que parecem. O que leva a você a afirmar isso? Existe o passe que Jesus nos mostrou quando impunha a mão nos doentes e os curavam. Então, é algo verdadeiramente trazido de Jesus, hoje chancelado pela ciência, muito chancelado pela ciência, onde se sabe que a vibração faz a diferença, inclusive existem aparelhos que medem isso. Então, não é invenção, não é coisa da cabeça de ninguém. Existe uma prática um tanto quanto parecida fora da Casa Espírita, chamada Reiki, que eu também vejo assim, eu não vejo nada, né? Eu sinto com bons olhos, porque é um direcionamento energético para aquela pessoa, não deve ser feito lá na Casa Espírita, senão pronto, a Casa Espírita vira uma casa de Reiki, uma casa de cromoterapia, uma casa Espírita é para ser Casa Espírita. Depois do passe, nós temos a água fluidificada, que ao tomarmos, ela vai nos melhorar espiritual e perispiritualmente. A Sabesp, inclusive, fez um estudo sobre a água fluidificada, chegou à conclusão, a Sabesp é a Companhia de Água do Estado de São Paulo, chegou à conclusão que a água, antes de ser fluidificada e depois de ser fluidificada, essa água fluidificada detinha elementos que anterior não tinha. Então, não é algo que não tenha chancela científica. Tem chancela científica, sim. As palestras, que faz com que as pessoas vão motivando, o atendimento fraterno, que deve ser fraterno, não deve ser um inferno, deve ser alguém preparado, que acolhe a dor do irmão, que não fica perguntando quando é que começou a sua dor de cabeça. A sua dor de cabeça do lado esquerdo ou do lado direito? Não. Atendimento fraterno, diz, eu estou aqui, estou à sua disposição, posso te ajudar em alguma coisa. Aí a pessoa vai contando, você vai escutando, aí você vai orientando sem julgar, porque lá geralmente você escuta coisas que você não deve jamais dizer, né? Não é um confessionário, pelo amor de Deus, em que você tem que depois dizer, olha, você tem que vir aqui em 50 estudos mediúnicos, 49 palestras, né? Como se fosse um confessionário. Estou apenas fazendo uma exemplificação. E tem a sessão de desobsessão, que a Casa Espírita tem, e que deve ser longe do obsediado, senão vira circo. E dizem no livro dos Médiuns Kardec que o espiritismo não deve subir no tablado das feiras. A gente vê certas práticas em certas casas, aí que está o suposto obsediado,
aí aparece um espírito, aí já fala, não, é esse que te obsediava, aí aparece uma mistificação, aí vira uma mistura incrível. Não é isso que é sessão de desobsessão. Sessão de desobsessão é ter médiuns preparados para encaminhar o caso daquelas pessoas obsediadas, para que essas pessoas, né, passem por um tratamento espiritual ali entre os médiuns, através dos espíritos que virem até eles, e o dialogador. Né? Antigamente chamava de doutrinador. Detesto essa palavra. Eu acho que a gente não doutrina nada, a gente dialoga. E a gente não deve ser ou achar que é o dono da verdade. Certa feita eu estava numa dessas sessões de desobsessão e tinha um espírito, o espírito estava rebelde, o dialogador quis impor umas regras de moral para ele. Ele virou e falou, por que você sai com a mulher do fulano, ciclano, beltrano? Eu falei, eu acho que por bem a gente suspender a sessão de desobsessão, porque senão esse negócio vai ficar bem mais complicado do que nós pensamos. Ou seja, às vezes a gente não tem moral para levantar certas questões. Nós ainda somos muito imperfeitos. Não vamos querer ser arrogantes. Nós precisamos de ser alguém voltado ao acolhimento, não à arrogância, não à petulância, não ao orgulho. Não que a gente não tenha isso tudo, a gente tem, mas pelo menos vamos diminuir um pouco, trabalhar um pouco com isso. Eu digo que a cegueira é a minha maior bênção. Porque, olha, com cegueira eu já sou terrível. Imagina sem cegueira. Então, na vida, a gente tem que ir admitindo certos reveses e que não tem nada a ver com obsessão. O sujeito escorrega na casca de banana e fala que a obsessão não é o sapato que está com salto gasto. No livro dos médiuns, um fazendeiro tem o seu gado morrendo e entende que fizeram mal para ele. É mal olhado, olho gordo, olho mole, olho... Tem um monte de coisas que não tem o menor sentido. E ele consulta um espírito através de um médium sério e o médium diz, olha, o seu curral está infectado. Lava lá o seu curral direitinho, né? Que o mal feito que fizeram para você vai acabar. Sabe? Fulano está com o olho gordo. Bom, deve ser uma pessoa mais gorda, né? Porque uma pessoa bem magrinha não tem jeito de ter olho gordo. São uns termos que metem medo, que a gente assusta. Meu Deus, sabe o que aconteceu comigo? Estão fazendo alguma coisa para mim? Só você recebe alguma coisa em grau de obsessão se você der abertura. Eis a vacina. Se você não der abertura, não tem. O obsessor gosta de plateia. Se você não der plateia, não tem. A vacina, Judite, do meu coração, é não dar plateia à obsessão. É ficar vigilante. Orai e vigiai, ou vigiai e orai, como queira. Essa é a vacina. Essa é a grande vacina. Eu vou rezar de frente para trás, de trás para frente. Não vai resolver. Eu vou colocar um amuleto, um negócio de 4 folhas, um trevo de 4 folhas. Não vai resolver. Essas folhas, esse amuleto, deve estar no seu coração, com vibração, com amor. Nós devemos amar os nossos obsessores. Por quê? Porque se são obsessores, porque a gente já fez mal para eles. Se eles estão perto de nós, eles têm que aprender o bem conosco. Senão, não teremos ajudado e nem seremos ajudados. Então, falar, esse obsessor. Outra frase extremamente discriminatória, a meu ver. Agora nós vamos fazer uma prece para os nossos irmãozinhos. Como se os obsessores fossem assim, inferiores, nossos irmãozinhos. Nós somos os irmãos, eles são os irmãozinhos. Olha que falta de amor, olha que falta de caridade. São nossos irmãos. Aí já é a ausência de uma vacina.
Aí já é orgulho. O obsessor, o obsessor é aquele irmãozinho que te acompanha, não sei o tamanho dele, se ele é pequeno, grande, médio. Não é assim. Não é por aí que a gente resolve as situações. As situações da vacina está na mensagem do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Pronto. Aí nós vamos eliminando as obsessões, e todos nós temos um grau de obsessão. Já vamos colocar isso na cabeça. Vamos parar de ter mania de santidade. Todos nós temos um grau de obsessão. Quem algum dia ficou chateado, o telefone hoje já não joga no chão, porque o obsessor não deixa, já está caro. Tá? Mas quem de nós um dia não ficou chateado, de repente, de uma hora para outra, falou uma coisa indevida, jogou uma tampa no chão, etc, etc. Um ato de subjugação ali, que passou e a gente não percebeu. E que se crescer mais e mais e mais, pode chegar a uma doença, a um transtorno psicológico e ou psiquiátrico. Então, essas são questões que nós devemos parar e pensar, abraçar, dizer, bom, vou orar para que aqueles irmãos que me acompanham na condição de meus obsessores possam aprender comigo, com todas as minhas dificuldades, o tanto que eu os amo e o tanto que eu estou lutando para me reformar intimamente. Que eles me acompanhem para irem vendo a minha dificuldade. Isso é muito interessante. Bom, o que eu gosto... tem uma obsessão coletiva. Geralmente é uma obsessão que pode atingir a família inteira. É bem rara, mas pode atingir. Há um momento doloroso na família, aí começa como se fosse um rastilho de pólvora, pegar, entre aspas, a família toda. Isso também é possível. O ponto, como eu falei, do Espiritismo, ele oferece uma boa ferramenta para a vacina da obsessão. É um excelente posto de saúde espiritual. E na subjugação, que é aquela que eu falei que a gente está assim, encantado, ou com o espírito, ou com o médium, quando é o médium, então, se ele receber uma crítica na casa espírita, olha, essa mensagem sua está estranha. Ele vai embora da casa espírita, ele não se aproxima de ninguém, ele foge de todo mundo. E quando é alguém que não é médium, vamos, fulano, vamos a um local religioso, não acredito nisso. Ele foge. Por quê? Porque o obsessor não quer que ele seja esclarecido. O obsessor parece com um político. Ele não quer que o seu eleitorado tenha uma boa formação educacional, porque senão questiona a sua política. É mais ou menos assim no mundo da obsessão. Então, nós devemos ver essas vacinas como vacinas educativas do espírito, educativas da alma, educativas através do evangelho. Isso sim, é um método fantástico para nós nos vacinarmos. Mas nós vamos passar por momentos obsessivos? Vamos. Nós estamos no planeta de prova e expiação. Uma hora, uma situação não ocorrerá como nós desejávamos que ela ocorresse. Podemos dar uma flutuada para lá, uma flutuada para cá. O Espírito vai nos dando elementos, ferramentas para nos equilibrar. Isso é outra grande qualidade da doutrina espírita. O que eu gostaria de falar sobre o tema, eu considero que eu já abordei. Quanto tempo eu já falei, filha? São 8h12, acho que umas meia hora. Minha filha falou que umas meia hora, mas estou brincando. Eu quero deixar agora à disposição para perguntas, respostas, discórdias, o Melo, a Judite, outros que talvez estejam acompanhando aí, que a Judite está vendo pelo streaming, enfim. Estou à disposição, Judite. Então, Emerson, eu gostaria de verificar com você, são perguntas minhas mesmo. Qual o papel da oração, né, na nossa rotina para que possamos evitar ou afastar
ou diminuir a possibilidade das obsessões? Eu perdi só o início da sua pergunta. Qual o papel da oração? Né? Beleza. Bom, primeiro, a oração tem 1.200 estudos científicos dizendo da sua eficácia. Então, que ela é eficaz, ela é eficaz. Qual é o papel da oração para que realmente a gente caminhe melhor, não dê não dê pasto à obsessão? O papel da oração é exatamente quando nós oramos, nós nos conectamos a Deus, nos conectamos a Jesus, nos conectamos aos bons espíritos. Aqueles obsessores que talvez estejam conosco podem ser ali, naquele momento, inclusive esclarecidos, levados para hospitais espirituais de tratamento. Já pode começar o próprio tratamento ali. Olha aqui, que coisa interessante. Um obsessor que seja mais duro na queda, você vai fazendo oração, ele começa a simpatizar com você, não mais como obsessor, mas ele já começa a gostar de você como ser humano. Logo, ele também está partindo para o mundo espiritual de acolhimento. Então, o papel da oração é o papel mais fundamental que nós podemos dizer. Não é à toa que Jesus disse, orai, e depois disse, vigiai, porque não adianta eu orar, e depois não vigiar. Mas a sua pergunta é sua mesma, mas é muito importante, e eu digo que é minha também, tá? Então, é algo fundamental na oração. Às vezes a gente não ora, a gente levanta, acorda e fala assim, nossa, hoje é dia de comprar melão, pipoca, parará, já pula da cama, já vai lá automaticamente, escova o dente, nem olha no espelho, já... As mulheres são mais privilegiadas do que o homem. As mulheres, por terem uma vaidade sadia, em regra, elas olham no espelho, vai fazer um penteado no cabelo, pelo menos ali elas têm um momento de autoencontro. O homem careca, igual eu, já não enxerga mesmo, já pega a escova, já passa ali, e às vezes nem observa que o dia amanheceu. Então, o que nós devíamos fazer? Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, bons espíritos, por terem me dado mais uma noite de sono. Dê-me hoje bastante serenidade para enfrentar o dia, as dificuldades me ensinam a vencê-las, enfim, e fazer uma oração do coração, porque para esse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que ela tem que ser do coração. Lá tem alguns modelos para quem não sabe orar, quem tem dificuldade de orar. E à noite também, mas a gente fala, Pai, o nosso, a gente já está lá no mundo espiritual, né? A gente não dá uma ênfase, a gente não pede com desejo, a gente não sonha com o que a gente quer. Como eu falei, a gente fala, mas sim, sonha, almeja, deseja, sabe? O pedis e obtereis está aí. Agora eu peço, mas é um pedido bem meia boca, sabe? Aí não tem jeito. Certinho. Essa a gente pode observar que é uma das vacinas, né? Contra a obsessão. E o evangelho no lar também pode ser considerado mais uma vacina? Muito boa sua lembrança. No evangelho no lar, novamente, no lar, a gente tem muitos espíritos inferiores que habitam no nosso lar. Porque nem todo mundo vibra na mesma sintonia. Se a gente olhar Missionários da Luz, nós vamos ver passagens lá em que, até um pedido de intercessão, que tem lá um capítulo chamado Intercessão, em que, quando eles tomavam refeição, tinham os espíritos do lado ali, o espírito da casa mesmo, mas inferiormente presos ali por conta de antigos apegos. Mas quando nós fazemos um evangelho no lar, é como se a gente, vamos dizer assim, a gente bafejasse. Eu não gosto da palavra pulverizar, porque vai parecer que a gente está
passando um veneno. É um ato de amor, certo? É derramar bálsamo espiritual pela casa. É lógico que é uma vacina. É uma vacina poderosíssima. Por quê? Porque geralmente tem uma leitura do Evangelho, tem os comentários, aí muitos leem um capítulo pequeno de um outro livro, sei lá, Fonte Viva, etc, etc. Aí, né, pede para fluidificar a água, olha aí. Então já entra a água fluidificada, entra o clima mudado dentro daquela casa, espíritos, às vezes, que invadiam aquela casa por nossos pensamentos e os visitadores, aqueles espíritos guardiães da nossa casa, não conseguem impedi-los, porque a gente está os atraindo. Esses espíritos deixam o nosso lar. Por quê? Porque não encontram mais sintonia naquele local. Isso é uma vacina fantasticamente colocada. Muito, muito, muito valiosa, e que nós não devemos abrir mão por nada nesse mundo. Chega uma visita. A visita que acabou de chegar em casa, ela é evangélica. Olha, nós somos espíritas. Pois não. A gente tem o hábito de fazer o evangelho do lar. Vocês fiquem à vontade. Depois do evangelho do lar a gente vai conversar. Mas, se vocês quiserem participar, serão muito bem-vindos. Se não quiserem, tem uma sala aqui ao lado. Enfim, fiquem aí nos aguardando, que em breve nós vamos voltar para termos a nossa conversa. Ou seja, a gente não deve deixar que nenhuma interrupção faça com que não haja o evangelho no lar. A tendência, você também coloca muito bem, nessa pergunta maravilhosa, coisa de Judite, é que os obsessores, a gente falha uma vez, aí vai falhar 2 vezes, aí vai falhar 3 vezes. Você quer deixar de ir num centro espírita? Basta deixar de uma vez, sem razão justa. Claro, você quebrou a perna, etc, etc, tudo bem. Agora, você deixou de uma vez, porque tá frio, tá calor, tá lá, você não vai mais. Porque os nossos queridos amigos, eles vão usar os artifícios para a gente ir para o comodismo. Muito boa pergunta, Judite. Outra vacina. Ótimo. Podemos considerar o passe também como uma vacina, Emerson? Sem dúvida, o passe é uma vacina. Como eu falei, o passe altera a nossa alma, altera o nosso perispírito. O passe tem uma profundidade bioenergética fantástica. Ele é a aplicação de uma transfusão de energia espiritual através daquele médium passista, né? Uma combinação energética para passar para aquele paciente, para aquela pessoa que está recebendo o passe. É uma vacina por demais eficiente, se o paciente estiver levando a sério. Porque às vezes o paciente chega, os passistas costumam dizer, olha, deixa as preocupações lá para fora, vamos concentrar aqui nesse momento. Aí o cara está lá pensando na jabuticaba, enfim. Aí fica difícil apanhar, receber, né, os benefícios do passe, porque só se recebe o benefício daquilo que a gente está vibrando. Mas o passe é uma injeção, é uma vacina fantástica. Por isso que eu disse que o Espiritismo, a meu ver, tem elementos mais favoráveis que outras doutrinas religiosas. Não estou criticando as outras, eu estou apenas dizendo que o Espiritismo detém certas práticas positivas que ajudam de forma mais eficaz. Certo. Então, assim, a gente já pôde elencar, né, Emerson, 3 vacinas aí. Você consegue indicar mais alguma, elencar mais alguma? Elenco. A palestra na Casa Espírita. A pessoa chega desmotivada, entristecida. O palestrante que não faz aquela palestra de culpa, porque tem alguns que fazem a palestra que o cara sai quase da Casa Espírita e fala, vou comprar a corda para me suicidar. Aquele que chega, é brincalhão, é acolhedor, faz uma palestra que não gera culpa e que realmente
mostra que nós todos passamos por um estágio próprio, não somos diferentes um do outro, estamos caminhando para a reforma íntima. Essa palestra eu indicaria, sem sombra de dúvida, como uma vacina, porque não deve ser uma palestra extremamente para as pessoas mais simples doutrinárias. Segunda questão, 130 de O Livro dos Espíritos. Não, fala para o coração, não é estudo. A gente há de fazer uma distinção muito grande entre estudo e exposição espírita. Exposição espírita é para tocar o sentimento da pessoa. Estudo, sim. Aí a situação é diferente. Agora, a palestra tem que ser para reflexão, para tocar a alma, para gerar sentimento, para a pessoa se sentir acolhida, para a pessoa se sentir com vontade de voltar. Então, é uma vacina poderosíssima, dependendo do conteúdo que se coloque nela, mas, em tese, é uma vacina muito boa, porque, às vezes, você assiste uma palestra espírita, você tem que chamar o Rui Barbosa para traduzir o que o indivíduo falou. Ele começa assim, na azáfama do dia a dia, aí o coitado, que é lá da periferia, fala, mas o que é azáfama? Será que é de botar no cabelo, etc, etc? Então, olha, nessa correria do dia a dia, a nossa situação, simplicidade. O exemplo de Jesus era exatamente esse, simplicidade. Ele nunca rebuscou o seu falar. Então, se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, se nós vamos fazer uma fala em nome do Espiritismo, vamos procurar beber na fonte do nosso mestre, ser simples. Então, uma palestra com simplicidade, que toca o coração e que o palestrante fale com o coração, vai ser uma excelente vacina. Perfeito, Emerson, perfeito. E eu agradeço por você, novamente, por você estar trazendo tanta luz para a gente, né? E nesse momento eu chamo o Melo. Eu chamo o Melo para nos revendo ao final dessa quarta-feira, ao final desse encontro. E ao final da canção do Melo, Emerson, eu te peço, se você puder, por favor, fazer a prece de encerramento. Pode ser? Pode, claro. Obrigada. Melo, é com você. Então, gente, boa noite a todos mais uma vez, né? Voltamos aqui para fazer essa harmonização para que o Emerson possa entrar com a prece final e esse bálsamo possa cair sobre todos os lares nesse momento, hospitais, casas de recuperação, que todos possam receber nesse momento os benefícios dessa oração cantada, esse farol que é Jesus. O meu farol é Jesus, o meu farol é Jesus, e a sua luz vai me guiar além das estrelas, além do mar, pra dentro de mim, envolver meu ser, criando amor, nos dando esperança de um mundo melhor. Viver Jesus, viver Jesus, viver Jesus, viver Jesus. Dentro de nós, viver Jesus, viver Jesus, viver Jesus, viver Jesus.
meu farol é Jesus, o meu farol é Jesus, e a sua luz vai me guiar além das estrelas, além do mar, pra dentro de mim, envolver meu ser, guiando amor, nos dando esperança, de um mundo melhor. Viver Jesus, viver Jesus, viver Jesus, viver Jesus, viver dentro de nós. É isso, que possamos viver Jesus dentro de nós a cada dia, nas nossas ações, no nosso caminhar, no nosso pensamento. Que assim seja. Nesse momento, então, com os nossos pensamentos elevados a Jesus, como o Melo bem cantou, sentidamente, com o coração voltado ao nosso Mestre, através dos seus espíritos maiores, através dos nossos próprios protetores, que tenhamos coragem de enfrentar as dificuldades, que não são poucas, que tenhamos o desejo de mudar naquilo que percebemos que não estamos indo no caminho correto, que saibamos, acima de tudo, aceitar as nossas dificuldades para mudá-las, escutar o outro, ver que o outro muitas das vezes tem razão ao apontar nossos vícios, não discutir com aquele que está com muito amor, querendo exatamente o melhor de nós, nos vacinando contra esse processo obsessivo da fascinação, achando que nós somos os donos da verdade, abrindo os nossos corações, acolhendo todos indistintamente, pretos, brancos, quaisquer que sejam as orientações sexuais, não nos interessam, são todos filhos de um mesmo Pai e nossos irmãos, para que assim possamos também nos vacinar contra a obsessão do preconceito, da injúria racial. Pedirmos bastante força para andar em direção à luz de Jesus, como Melo, através da canção bem pontuou. A única luz verdadeira que enxergamos, que veio aqui para ser nosso modelo e nosso guia, foi Jesus. Que ele esteja, por desejo nosso, sempre dentro do nosso íntimo. Quando estivermos fazendo alguma coisa e tivermos dúvida do que estamos fazendo, se é correto ou é incorreto, nos perguntarmos, se fosse Jesus, como ele faria isso? Como ele agiria nesse caso? O que ele faria? Embora esteja eu muito distante ainda, mas eu penso, porque eu acredito que pedindo se obterá. Que assim seja. Que assim seja. E em mais uma noite fantástica de extremo conhecimento, de extrema aprendizagem, nós encerramos. Agradecemos a todos que nos assistiram e que vão nos assistir no futuro. E na expectativa de semana que vem estar com o Melo novamente e numa próxima oportunidade, bem breve, possamos estar novamente com você, Emerson. Agradecemos ao momento, ao grande mestre, e agradecemos todos vocês.
e é uma alegria estar com todos vocês aqui no Centro Espírita Emmanuel. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Pode sair. Pode. Obrigado.